Parlamentares aprovam contas do governo de 2015. Comissões querem revogar desapropriações no Porto do Açu. E aprovados em concurso da Polícia Militar cobram convocação em audiência da Comissão de Trabalho. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os parlamentares aprovaram as contas do governo do estado referentes a 2015. Veja agora como foram as votações desta quinta-feira no plenário. Nesta quinta, os parlamentares analisaram o projeto de decreto legislativo da Comissão de Orçamento da Alerj, que aprova as contas de gestão do governador Luiz Fernando Pezão referentes ao exercício de 2015. O TCE aprovou as contas do governo com ressalvas. O texto foi aprovado. Todas as contas de todos os governos foram aprovadas com ressalvas. O que nós esperamos é que, com tranquilidade, a oposição que vota contra qualquer coisa vai votar contra, vai fazer discurso contrário, mas nessas contas de 2015 não existe nenhum óbice legal, nenhum óbice financeiro, nenhum óbice de auditoria feita, pelo contrário. O próprio Tribunal de Contas, que é quem é responsável por analisar as contas e emitir um parecer prévio ao Poder Legislativo, cabe ratificar ou retificar o parecer do Tribunal de Contas, porque o julgamento técnico-político, por preceito constitucional, pertence à Casa. O deputado André Siciliano, presidente em exercício da Alerj, fez um balanço sobre matérias aprovadas pela Casa para tentar contornar a crise financeira do Estado. Desde o final de 2016, votamos aqui projetos importantes para tentar a recuperação econômica e financeira do Estado. Esse início do ano começamos em fevereiro votando aqui autorização para alienação das ações da SEDAI, autorização dos empréstimos. Fizemos algumas votações importantes para que o Estado possa convencionar, assinar o acordo com o governo federal para que possa ficar os próximos 3 anos sem pagar os serviços da dívida que o Estado tem com a União, com os bancos oficiais e também quando do aval da União para organismos internacionais. Então, a Alerj fez o papel. Hoje zeramos a pauta do Executivo com as mensagens, então a gente acredita que agora, mais uma semana, 2, com a presença do presidente Pisciani, nós vamos retirar as grades, porque a gente precisa ter a vida aqui normalizada e a Assembleia deu, mais uma vez, uma demonstração de que quer que o Estado se recupere mais rapidamente, que possa botar os salários em dia, os 13º e a vantagem para o servidor público para que a gente possa retomar a normalidade. O Rio de Janeiro pode ter um programa de assistência ventilatória não invasiva aos portadores de doenças neuromusculares. A ideia é emprestar aos pacientes os equipamentos necessários para retardar a perda da função vital e melhorar a qualidade de vida através da ampliação do acesso à ventilação nasal. A proposta do deputado Marcelo Freixo foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. É um projeto humanitário, porque garante que essas pessoas que são portadoras de doenças neuromusculares, eles têm um processo de atrofia e que muitas vezes atinge o aparelho respiratório. Então, garantir que eles tenham acesso não só a uma cadeira de roda adequada às suas deficiências, mas também ao aparelho de pressão binível, que eles chamam de BiPAP, que eles possam ter acesso a uma ventilação não invasiva e que garanta o aparelho respiratório para eles. Isso aumenta a qualidade de vida, aumenta a dignidade dessas pessoas. Já o deputado Zaqueu Teixeira quer criar regras para orientar as ações da política de assistência social no Estado com base no Sistema Único de Assistência Social, um modelo que deve ser seguido em todo o país. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Nós temos a lei nacional, que é a lei do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, e nós estamos agora fazendo a lei estadual, que tem como diretriz a lei do SUAS. Só que nós podemos aqui ter outras regulamentações de acordo com o debate produzido com a sociedade civil, com os conselhos. Então, esse projeto visa isso, visa a gente estabelecer a política de assistência social, cofinanciamento
com os municípios. Então, regras que são importantes a gente ter aqui um ordenamento próprio nosso para o Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Educação pode ser autorizada a implementar um programa de combate e prevenção à violência de gênero nas escolas públicas. O objetivo da deputada Daniele Guerreiro é oferecer apoio às vítimas, capacitar professores e escolas, orientar os agressores e envolver as famílias dos jovens. O projeto recebeu 5 emendas. Escolas públicas e particulares do Estado podem ter programas de esclarecimento sobre alergias alimentares. Serão discutidos os cuidados e os tipos de tratamento. A proposta do deputado Benedito Alves foi aprovada em primeira discussão. Outro projeto aprovado em primeira discussão é o projeto do deputado Jorge Felipe Neto, que pretende oferecer a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida prioridade no atendimento dos serviços de manobrista. Os 2 projetos retornam ao plenário para mais uma discussão. O Estado pode ter um programa Bolsa Atleta vinculado à Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer para os esportistas praticantes do surf. O objetivo é dar um auxílio financeiro mensal para atletas olímpicos e paralímpicos que participem de campeonatos internacionais. O texto do deputado Bruno Dauaire foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Deputados querem revogar decretos do governo do estado que permitiram a desapropriação de terras de agricultores para a construção do Porto do Açu. O assunto foi debatido nesta quinta-feira em audiência conjunta das comissões de representação do Porto do Açu, Defesa dos Direitos Humanos, Habitação e pela Frente Parlamentar da Economia Solidária. Aproximadamente 7.200 hectares foram desapropriados em São João da Barra, atingindo 1.500 pessoas. A produção agrícola, que rendia 50 milhões de reais por ano para a região, hoje não passa de 25 milhões. Os decretos de apropriação de 2008 tiveram início de uma forma muito truculenta e sem as audiências públicas devidas. A população foi pega de surpresa, em sua maioria. Somente os entes municipais do poder público, da Poder Executivo e Legislativo tinham noção de como que seria essa desapropriação, e a produção na época era a ponta de todo o nosso viés econômico no município, nessa região de distrito, na junção distrital com o município. A despesa dos produtores cada vez maior por tentar arrendar área em outro município, que é Campos, para tentar produzir e manter as famílias que estão desoladas. Segundo essa defensora pública, as desapropriações desrespeitaram requisitos constitucionais, além de não terem sido feitas considerando o interesse público, aumentaram a pobreza da região, o desemprego e muitos outros problemas sociais. A gente tem toda uma investigação feita pela Polícia Federal no bojo da Operação Lava Jato, além de todas as violações de direitos humanos que ocorreram durante o processo, que invalidam também juridicamente o embasamento do ato administrativo do decreto expropriatório. Nós temos outros elementos mais recentes no tocante à corrupção que deu base à promulgação do decreto, que foi um ajuste entre o então governador da época com a Eike Batista e seu grupo econômico, e também por esses motivos, além das grandes violações de direitos, da retirada truculenta das famílias, tudo isso vicia o ato administrativo, que deve guardar, sobretudo, o respeito ao interesse público, e o bem comum. A presidente da Comissão de Habitação disse que na próxima terça-feira vai se reunir com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, a CODIM, para solicitar informações sobre a situação dos agricultores que foram desapropriados. Numa conversa que eu tive com o presidente da Câmara, da cidade de São João da Barra, alguns vereadores, eles querem revogar essa lei do zoneamento, que foi aprovada em 2008, mas a gente precisamos dessas informações. Então, terça-feira eu convidei aqui os deputados, convidei os vereadores para que nós possamos ir. E eu vou, como presidente da Comissão de Habitação, já pedir urgência na entrega desses dados. Os presidentes das Comissões de Direitos Humanos, de Representação do Porto do Açu e da Frente Parlamentar de Economia Criativa falaram sobre a importância de revogar os decretos do Poder Executivo. A gente pretende apresentar esse PDL, que é o projeto de decreto legislativo, anulando os vários decretos de desapropriação
referentes ao Porto do Açu, por todas as razões apresentadas aqui na audiência, e a ideia é que a gente tenha o maior número possível de deputados. Hoje foram 7 diferentes partidos, 14 deputados presentes aqui na audiência, então a gente acha que a gente pode conseguir uma grande maioria de deputados assinando, sendo autores desse decreto legislativo que anula os sucessivos decretos sobre as desapropriações. Já são 9 anos nessa luta, muito embora tenham nos colocado com um discurso antidesenvolvimentista naquele momento, o tempo agora começa a consertar as coisas. Eu acredito que a Alerj vai dar esse ato de se redimir aí junto à população do município de São João da Barra, anulando esses decretos e dando de volta as terras produtivas a esses produtores rurais. São 2 importantes deveres, como eu disse. Primeiro, um dever por parte da Câmara Municipal de São João da Barra, né, que precisa modificar a lei de macrozoneamento do município, aprovada no final de 2008, e que viabilizou a transformação de terras que eram terras agrícolas em terras industriais, que nunca se confirmou, e que foi fundamento para essa injustiça que se cometeu lá. E o segundo dever de casa é o dever da própria Assembleia Legislativa, né? Aprovar um decreto legislativo que possa assustar os efeitos, tornar sem efeito, na verdade, o conteúdo dos vários decretos desde 2008 que acabaram viabilizando a desapropriação autoritária, arbitrária dessas terras. E aí é importante dizer uma coisa, é não só uma agressão à arbitrariedade contra esses agricultores e agricultoras, como também, né, é uma afronta à economia regional, à produção de alimentos no Estado. À tarde, o líder do governo recebeu representantes da Associação de Proprietários Rurais e de Imóveis de São João da Barra para discutir as desapropriações. Os agricultores solicitaram ajuda para recuperar as terras que foram desapropriadas para a construção do Porto do Açu. Eles disseram que não houve negociação, o que gerou prejuízos financeiros e para a saúde dos moradores. São mais ou menos, vamos fazer 7 anos, que 10 anos de implantação do Porto do Açu. 7 anos tomadas nossas terras. Se você calcular esse prejuízo durante esse tempo, onde não se plantou, onde não pôde tirar o leite, criar seu gado, fazer o seu queijo, isso são prejuízos incalculáveis, sem dizer dos prejuízos que não tem dinheiro nenhum que paga, que são as vidas que se foram. Nós tivemos mais de 12 agricultores que morreram por tristeza, por ter perdido as terras. O líder do governo, deputado Edson Albertassi, afirmou que vai discutir com o governo para tentar solucionar o problema e ajudar os moradores da região do Distrito Industrial de São João da Barra. A minha proposta é trabalhar em etapas, envolvendo, no primeiro momento, a Procuradoria-Geral, envolvendo a Casa Civil e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com os moradores, junto com a Defensoria Pública, e com um número grande de parlamentares. Eu acho que a gente consegue, dentro de um esforço de trabalho e no médio prazo, resolver essas questões. A dona Noêmia e outras pessoas que foram e falaram ali, de fato me sensibilizaram, e eu percebo que é uma causa que a Assembleia pode trabalhar, pode avançar, e como em muitas outras, a gente pode conseguir uma grande vitória para aquela região e para aquelas pessoas. A não convocação de 4.000 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2014 foi tema da audiência pública da Comissão de Trabalho da Alerj. A falta de verbas para ministrar os cursos de formação dos soldados é o grande impedimento para que a PM convoque os aprovados. Há 3 anos, os candidatos aprovados esperam pela nomeação como policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Dados da corporação indicam que desde a realização da prova em 2014, apenas 1.000 candidatos foram convocados. Os outros 4.000 restantes têm passado por problemas para conseguirem emprego em outros lugares, pela expectativa da convocação. A empresa contratada pela Polícia Militar para realizar os exames médicos alega a falta de pagamento para liberar os resultados. A situação desses candidatos, muitos ainda estão em etapas, como a pesquisa social, que está pendente, e outros problemas que vêm desde o pregão de contratação da Exatos até o momento. Tem o desemprego, tem a questão da insegurança, e a questão toda que nós vimos aqui durante essa comissão é que não há nenhuma resposta. Dinheiro nós sabemos que não tem, mas há medidas que podemos adotar para resolver esse problema. Segundo o subchefe administrativo da Polícia Militar, a corporação tem trabalhado para que os aprovados sejam convocados o mais rápido possível.
Completar o efetivo da instituição é considerado fundamental, já que aproximadamente 1.300 PMs deixam a corporação a cada ano, seja por aposentadoria, afastamento ou óbito. Ainda de acordo com o Coronel Basílio, 589 concursados estão com todas as etapas do concurso concluídas e aptos a serem nomeados. Porém, a falta de verba impede a realização do curso de formação. A estimativa de custo para que todos os 4.000 candidatos sejam convocados gira em torno de R$ 96 milhões por ano, com pagamento de salários, uniformes, cursos de formação e armamento. Em função da crise nós estamos vivenciando orçamentária e financeira do Estado, não cabe à Polícia Militar, cabe sim ao governo do Estado, ao nosso governador, decidir quando ele vai autorizar e que quantidade ele vai autorizar de incorporação. Quanto aos preparativos, nós já estamos nos planejando para que isso ocorra. A incorporação desses concursados é de fundamental importância, porque nós temos que recompletar o nosso efetivo, para a gente manter a nossa operacionalidade no estado do Rio de Janeiro. O presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, vai agendar um encontro com o governador para que o caso seja tratado como prioridade. A empresa que realiza os exames médicos também será chamada para prestar esclarecimentos à comissão. Há um constrangimento muito grande para esses candidatos. A corporação Polícia Militar necessita, o governo do Estado agora vai caminhar no sentido de uma certa recuperação financeira. Vamos ver se essas prioridades são atendidas. A Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública vai ao Supremo Tribunal Federal questionar a ação que declarou inconstitucional a PEC que reconhece o cargo de animador cultural do Estado. Em 2010, a Alerj aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reconhece o cargo de animador cultural no Estado. A função foi criada pelo então governador Brizola, mas os trabalhadores não foram reconhecidos pela Secretaria de Educação. E a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC aprovada na Alerj. Os passos dentro da Alerj foram muito significativos. A gente aprovou uma emenda constitucional da minha autoria do deputado Gilberto Palmares, dando essas garantias que deveriam ter sido dadas na origem do cargo do animador cultural. A gente quer uma educação de qualidade em tempo integral. A animação cultural é essa imagem, da fusão da educação com a cultura. Então eles cumprem um papel desde o governo Brizola muito importante. Não são reconhecidos, não conseguem se aposentar quando ficam doentes, são descontados e não são, garantidos seus direitos trabalhistas mínimos. Então acertar isso é um dever de justiça com o tempo, pessoas que cumpriram função tão importante na escola pública do Rio de Janeiro. Nós queremos ter uma oportunidade de ir a Brasília, conversar com o ministro Celso Mello, que é o relator da ADIM, para expor a ele as nossas razões, entendendo que é possível sim dar validade, dar consequência à emenda constitucional que foi aprovada por unanimidade, criando e implementando o quadro de animadores culturais. São 400 e tantos trabalhadores lotados na área de educação, trabalhando nos mais diversos municípios do estado, que tem serventia, que tem importância e que tem que ter a sua situação regularizada. Mesmo exercendo a função há mais de 20 anos e contribuindo com a Previdência, os animadores culturais não estão conseguindo se aposentar. Os 436 animadores culturais continuam numa situação precarizada dentro das escolas, desenvolvendo trabalhos belíssimos, reconhecimento, tem trabalho de animadores culturais reconhecidos pela ONU, tem trabalho de animadores culturais que a própria secretaria diz que é muito importante para ela, mas em compensação não dá o retorno para resolver a vida dessa categoria, que cada dia está mais avançada, a idade vai avançando, as pessoas vão adoecendo, inclusive por isso. A gente teve animadores culturais que passaram por um processo de doenças psiquiátricas porque não tem sua vida resolvida, não tem sua vida regulamentada. A gente tem animadores culturais que morreram e seus filhos não têm direito à pensão, porque não se resolve a nossa situação jurídica. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, deputado Gilberto Palmares, disse que vai procurar a Secretaria de Educação para tentar regularizar a situação dos animadores culturais. O independente da PEC é que são trabalhadores que estão trabalhando no Estado, para o Estado, na área de educação há mais de 20 anos, envelheceram, têm tempo para se aposentar e não conseguem se aposentar porque há 4 anos, houve 4 anos nesse período em que o Estado ilegalmente não recolheu a contribuição
paga por esses servidores. Então, uma luta para garantir aos servidores o direito que eles já têm da aposentadoria. E aí depende da nossa interlocução com o próprio governo do Estado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!